Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós estamos aqui no segundo capítulo e nós estamos naquela parte, na conversa, né? Maravilhosa conversa entre Saulo e o seu antigo mestre, seu antigo professor Gamaliel. Ele foi se aconselhar com Gamaliel, que estava ali retirado no deserto, foi para o deserto para meditar, né? Como nós vimos que há hábitos ali dos judeus, eles tinham isso como um hábito ali para conseguir obter e alcançar clareza mental, né? Então, mais um símbolo de que nas dificuldades, né, é uma demonstração, como que o povo judeu tinha uma noção muito exata de Deus, né, que o homem na sua inferioridade, ele só se conecta melhor com Deus nas horas de sofrimento, né, por isso que a gente costuma dizer, veio pela dor, não vem pelo amor. Isso é uma regra? Não, não é uma regra, mas para um mundo de provas e expiações, aonde predominam espíritos mais imperfeitos, né? Então a gente pode dizer que é quase que uma regra. Quem foge disso seriam de fato ali exceções. Então é daí que vem aquelas crenças, né, das mortificações e tudo mais. Porque é dessa ideia de que é no sofrimento que a gente consegue se conectar melhor com Deus. Por isso que esses povos antigos praticavam jejum, sim, porque além de toda aquela questão fisiológica de clareza mental que o jejum proporciona, que já falamos, eles conseguiam se manter mais concentrados, ir para o deserto também para meditar, porque diante da ausência de tudo, né? Faltando tudo, só resta uma coisa, que é Deus mesmo, para poder se conectar. Então, Gamaliel, o antigo mestre, né? Um grande rabino ali, ele faz isso. Ele vai para o deserto para meditar sobre o presente que ele ganhou de Simão Pedro quando ele foi visitar as instalações da Casa do Caminho. Que presente era esse? As anotações de Levi, de Mateus, que é o que chegou para nós, né, hoje como o Evangelho de Mateus. Então, ele tinha ali os originais das anotações de Levi. E ele foi meditar e ali no deserto ele se converte a seguidor de Jesus como sendo o Messias. E aí Saulo vai procurá-lo e leva para ele as suas dificuldades, né? Como ele ia se manter. Ele tinha um trabalho, que ele tinha um salário, que era o trabalho de rabino, mas ele sabe da incompatibilidade de continuar sendo rabino e seguidor de Jesus e um servo de Jesus, né? Ele sabe dessa incompatibilidade. Então, como ele faria para poder se manter? Então, Gamaliel dá vários conselhos maravilhosos, como vimos, né? Nas semanas passadas, e por fim ele dá o precioso conselho para Saulo de que ele se recordasse daquele ensinamento que o seu pai havia lhe dado, conforme os costumes da raça judaica, né, que é ensinar para o filho, o pai ensina para o filho o seu ofício. E Saulo diz que o ofício do pai que ensinou para ele era tecelão. Então Gamaliel diz, então você vai trabalhar como tecelão. Vou falar com meu irmão, né, o irmão do Gamaliel, era um comerciante ali naquela região, né, e falou, vou pedir para que ele arrume para você alguma colocação, algum local aí no deserto, porque também Gamaliel, como vimos a semana passada, também Gamaliel aconselha Saulo a meditar. E, como bom judeu que era, né, seguidor das tradições, não havia melhor lugar para a meditação do que o silêncio e a paz do deserto. Então, o Gamaliel chama o seu irmão
fala de Saulo, né, e pergunta se ele não poderia intervir a favor de Saulo para que o irmão encontrasse uma colocação para ele. O irmão de Gamaliel havia simpatizado, né, de pronto ali com Saulo e disse: sim, eu arrumo, mas não precisa ser no deserto, arrumo para ele aqui na cidade, né, num lugar melhor. Então foi assim. Mas Saulo, né? Então Saulo sabia que não haveriam facilidades. Então o irmão de Gamaliel queria ajudá-lo, já começando com uma facilidade. E ele já estava cônscio, né? Consciente de que não poderia haver nenhum privilégio, nenhuma facilidade. E ele diz assim: olha, vamos então, vamos retomando o finalzinho do que lemos a semana passada, dessa conversa aí com o irmão de Gamaliel, que se chama Ezequias, né? Que ficou de arrumar ali alguma colocação para ele. Então, olha só. Retomando o que lemos a semana passada, né? Olha, na mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém, né, Gamaliel, expôs ao negociante, que é o seu irmão, que é o Ezequias, a situação do seu protegido, que é Saulo. Explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tensionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias, né, ao seu irmão, auxiliasse com sua bondade tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprios. O comerciante de Palmira admirou-se. Aí ele vai dizer, né? Então o Ezequias vai dizer para ele o seguinte: eu até me adiantei aqui. Ele vai dizer que ele não precisa ir para o deserto, que ele pode trabalhar ali mesmo, olha. Mas o rapaz, de modo algum, advertiu o atencioso, necessitará insular-se para ganhar a vida, quer dizer, insular-se, retirar-se, isolar-se, ir para o deserto, né, para ganhar a vida. Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Então, o Ezequias, que é o irmão do Gamaliel, gostou demais de Saulo, né, e falou: não, eu sim, eu não só posso ajudar, como eu posso ajudá-lo, não mandando ele para o deserto, ali arrumar uma colocação para ele lá no deserto, mas aqui mesmo na cidade, onde é melhor, tem mais público, ele vai ter mais oportunidades, né? E aí, olha a resposta de Saulo. Né? Ele está consciente de que, na verdade, ele não está procurando um emprego. A função dele, né? O emprego é só um meio de vida, porque ele precisa, né? Estamos no mundo, temos as necessidades materiais do mundo, mas o objetivo dele não é ter um bom emprego. O objetivo dele é servir. Olha a diferença. Ele está diante de duas coisas, entre trabalhar e servir. E ele vai fazer as duas coisas. Só que ele privilegia servir. Né? Trabalhar é só um meio de subsistência. Ele não é escravo do trabalho, então ele não quer trabalhar no lugar que ele vai ter mais vantagens econômicas, financeiras, que é melhor para ele. Ou seja, ele não está escolhendo um melhor emprego, ele quer só um emprego. Porque o objetivo dele mesmo é servir. Então, o emprego para ele no deserto vai favorecer que a solidão do deserto faça com que ele consiga meditar para melhor servir, né? Temos que alcançar esse ensinamento dessa passagem. E fazermos ali, talvez, essas reflexões a respeito da nossa vida. Como é que nós fazemos essa distinção entre trabalho e servir? Quando nós servimos e quando nós trabalhamos? É uma reflexão profunda, né?
Então vamos. Aí, olha, ele fala, Saulo, né? Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Saulo em tom significativo. Então, ele foi enfático, né? E o Ezequias pergunta, né? Mas por quê? Indagou Ezequias interessado. Não compreendo mocidades como a tua, exiladas nos estendais de areia intermináveis. Quer dizer, só tem areia no deserto, não tem mais nada, né? Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes. Gente, olha, uma frase como essa, olha, parece que é só uma narrativa ali de Emmanuel através da brilhante, né, mediunidade do Chico, mas não, isso aqui é uma aula de teologia, isso aqui é a primeira revelação. Aqui, olha, quando os imigrantes do Êxodo, tá contando como que era a história do povo judeu, ali naquele momento dos 40 anos do deserto que eles viveram, né, que a gente encontra essa narrativa histórica aonde? No livro do Êxodo, lá no Pentateuco, né? Então, essa passagem aqui não é uma narrativa só, é para a gente perceber como primeira, segunda e terceira revelações são a mesma coisa, digamos assim, repaginadas conforme o entendimento, né? Então, tudo que nós sabemos hoje, levantado o véu, né? Que a doutrina espírita faz, né, através, sendo ali a terceira revelação, não é nada novidade, como nem nos asseverou Kardec. Na verdade, está tudo, não existe uma novidade. Tudo você encontra no primeira revelação, que é ali o Primeiro Testamento, e também na segunda, né? Nos ensinamentos de Jesus. Então, olha só, então continuando. Apenas alguns casos, então ele está dizendo que eles ficavam lá, né, os judeus andavam ali pelo deserto, porque não tinha outro jeito, mas os mais jovens não queriam, eles não tinham muita, como, né, natural que a gente vê ali, os jovens, eles queriam sair, eles tinham ânsia de ir para algo melhor, né, materialmente falando. E ele está surpreso de Saulo ser um homem jovem e querer ir para o deserto, né, quando estava sendo oferecido para ele uma oportunidade muito melhor ali na cidade. Aí ele diz, ele continua, o Ezequias, né? Olha, apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram, né? Ou seja, lembrando do povo judeu lá da primeira revelação, na época do Êxodo ainda, né? Quanto a ti, com os teus dotes intelectuais, porque além de ser jovem, ainda era um doutor da lei, né? Quanto aos teus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde e segregado de todos. Então veja que sempre, né, essa visão limitada que privilegia o ter ao ser. Ele realmente não entende como que um homem jovem, intelectual, né, super inteligente, rabino, quer trabalhar como humilde tecelão e ainda no deserto, né? Ele não entende isso. Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo, e antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Então vamos ver como é que Gamaliel vai fazer para tirar essas surpresas, né, e essa estranheza do irmão a respeito de Saulo. Olha, ele vai dizer então Gamaliel para o irmão: olha, tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ao demais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem, na sua atitude, o desejo de fugir a consequências de algum crime. Então, né, poderia pensar isso. Esse cara está querendo fugir, ele fez alguma coisa e está querendo se esconder aqui. Mas não há tal.
Para ser mais franco, devo dizer que meu antigo discípulo quer consagrar-se mais tarde à difusão da palavra de Deus. Achas então que Saulo, se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Genial, brilhante, Gamaliel, brilhante. Porque de fato é isso, né? De fato é isso mesmo. Ele está procurando, então ele está dizendo, olha, ele não está fugindo de nenhum crime, ele não cometeu nada. Ele quer ir para o deserto para meditar, né? E aí, o que acontece? Ezequias era um judeu. E ir meditar no deserto era uma tradição daquelas pessoas religiosas. E aí ele fala, ele quer ser um religioso. Mas o que acontece? Ele está dizendo, então, mas para o judeu ortodoxo, ser religioso é o quê? É seguir a Deus, né? A Deus que foi revelado por Moisés e a lei de Moisés. Então, mas Gamaliel está dizendo, Gamaliel que tem essa compreensão já mais dilatada que o irmão não tem, sim, ele vai, Jesus vai, Saulo vai para o deserto para meditar, mas é a respeito dos ensinamentos de Jesus. E Jesus é enviado de Deus. Então, assim, não precisa falar de Jesus, fala de Deus e tudo bem, né? Por quê? Eu e o Pai somos um, mas o que é isso? É o mesmo? Não, né? Nós sabemos. Eu e o Pai somos um significa que Jesus é o Espírito que reflete perfeitamente para nós a vontade de Deus, as leis de Deus. Então, seguir a Jesus é estar no caminho para Deus, né? Então, isso basta para o irmão. Isso basta para que o irmão entenda. Ah, que nobre, é um jovem que quer ser um religioso, né? Ele não quer ser só um homem da lei, só um defensor da lei de Moisés. Ele quer ser sei lá, um sacerdote, alguma coisa assim no futuro. E para isso ele precisa estar meditando como manda a tradição judaica aí, que Ezequias aqui, o irmão de Gamaliel, sabia perfeitamente, né? Ele não precisa saber que ele estava indo para o deserto para meditar sobre Jesus, né? Então, brilhantemente, Gamaliel usa essa saída que não era mentirosa, era verdadeira, na verdade, né? Sem precisar falar de Jesus. Aí, convence, veja, aí o irmão diz, se é assim, replicou o outro vencido. Então, né, nem ele reticenciou, ficou falar, se é assim, tudo bem, né? E aí ele vai e continua, olha, na região que conhecemos por oásis de Dan, daqui distantes de mais 50 milhas precisamente, instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher, de nome Prisca, foi serva de minha esposa quando menina e órfã desamparada. Então, o Ezequias fala que chegou um casal, né? Chamado Áquila, o homem chama Áquila, e eles são refugiados de Jerusalém e são tecelães, e estão ali, né? E a mulher dele, a Prisca, foi serva da esposa do Ezequias, né? Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. Então, Ezequias se lembra desse casal, né? Que nós vamos, a partir daqui, gravar o nome deles, porque são pessoas, assim, realmente importantes aqui nesse momento da trama, né? Áquila e Prisca, ou Priscila, né? Então, o Ezequias vai
mandar Saulo para ficar ali junto desse casal. E qual o sistema do trabalho? Interrogou o jovem tarcense interessado pela nova tarefa. A especialidade deste posto avançado, esclareceu Ezequias com certo orgulho, é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, né, que é pelo de ovelha, destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala, mas, situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. E aí Saulo diz, olha, tudo farei por corresponder à vossa confiança, confirmou o ex-rabino confortado. A palestra prosseguiu ainda longo tempo no comentário das perspectivas das condições e vantagens do negócio. Daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações cariciosas do angustioso adeus. Então ele se despede ali de Gamaliel sentindo, né, pressentindo talvez que fosse a última vez que ele fosse encontrar ali o seu antigo mestre, né, que era meio que um pai espiritual mesmo, né. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os dois operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles, de relance, as mais nobres qualidades espirituais. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas soavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, ei-la junto do companheiro nas lides do tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. Olha que interessante, olha, o marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão, né? Então, o que é o aguilhão? Aguilhão é uma ferramenta lá mesmo do tear, que é como se fosse uma agulha, né? Que fura, que fere. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui? Que o Áquila, ele tinha um temperamento que ele não precisava ser, vamos dizer assim, forçado a nada, sabe? Ele não precisava ser cutucado para fazer as coisas, ele não precisava ser. Ai, tá fugindo aqui a palavra, mas sabe aquelas pessoas que precisam de um impulso, de um empurrãozinho? Vai lá, vai lá. Ele não precisava. Então, ele era de um temperamento que ele não precisava ter algo externo assim para ficar. Ele já era naturalmente inclinado com boa vontade, ele não precisava de algo externo para forçar, vamos lá, tipo, sabe? Ele não precisava de coisas assim, de um aguilhão para forçar ele a fazer as coisas, porque muitas vezes nós fazemos as coisas pela obrigação, né? Essa obrigação é como se fosse um aguilhão, como se fosse uma espada, uma agulha, uma coisa que forçasse, ó, vai ou vai, tem que ir, vai lá. Ele não, então ele servia, ele fazia, ele tinha um temperamento em que
é, ele agia por puro impulso, por pura vontade mesmo, sem precisar ser empurrado. Ele não se sentia forçado a fazer as coisas que ele fazia. Então é esse o ensinamento dessa frase, né? A respeito do Áquila, né? Olha, parecia um temperamento privilegiado. Eu vou até grifar isso daqui, né? Porque não são. Isso é um privilégio, né? Realmente a gente se movimentar na vida por pura boa vontade, né? Sem se sentir ali forçado a nada. Olha só, continua Emmanuel aqui através do Chico. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competia, olha, plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Ele trabalhava sem descanso, mas com prazer e alegria, não por pura obrigação. Eu tenho que cumprir. Não, ele se entregava ao trabalho, né? Com dedicação mesmo, e sem a presença de aguilhão nenhum, como diz aqui em cima, né? Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão. Olha, isso aqui é importantíssimo. Então, o que o Emmanuel está falando? Aqui é o Emmanuel dizendo que ali houve um reencontro de almas que nunca mais se separaram. Olha, naquele momento, encontrar naquelas duas almas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente, né? Da grandeza de sua missão. Dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. Então aqui nós temos nós vamos perceber aqui um casamento, realmente laços espirituais, né? Olha, Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava, as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Gente, é isso que deveria ser os casamentos, né? Olha só o que caracteriza um casamento de almas, né? Olha, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Eles se contentavam com pouca coisa, sabe? Tudo os felicitava. Por quê? Porque o mais importante não eram as coisas, eram eles estarem juntos, né? Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples, cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. Então, era um casal que realmente tinha objetivos nobres ali que pautavam as suas vidas, né? O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe às pequeninas dificuldades no mistério que há longo tempo deixara de praticar. Então, fazia muitos anos, né, que Saulo, ele aprendeu o ofício de tear quando ele era criança e nunca mais treinou, praticou. Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas,
as maneiras diferentes, em nada semelhantes à de um tecelão comum. Mas, com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento. Então, veja, né? Nós vamos parar por aqui, porque já está dando aqui o horário. Áquila, então, porque ele se apresenta como tecelão, vou começar a trabalhar como tecelão. Mas Áquila não sabe quem ele é, né? Mas o recebe de braços abertos, com muita gentileza, né? E observa que, ó, mas é um tecelão com uma mão delicada, né? Que uma mão que não tem um calo. Estranhou, mas não ficou questionando nada, não compete. Então, muito a ensinar essa postura do Áquila, porque às vezes a gente olha alguma coisa estranha, mas não se contenta e já parte para o comentário, né? Ai, que coisa esquisita. E geralmente os comentários que a gente faz nunca são positivos, né? Então, vamos começar a pensar também nessas coisas, nessa atitude do Áquila. Pensou, achou estranho, mas não comentou nada, não interessa. Bom, se eu estou aqui para ajudá-lo, eu vou ajudá-lo, né? E nós vamos continuar com essa leitura muito agradável na próxima semana. Agradeço a todos por estarem aqui, fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.